Olá, muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando. Eu vi que tem bastante gente online, muito obrigado. Meu nome é Walter Coppi. Nós estamos iniciando esse aulão de imposto de renda 2020 e graças a essa situação tão terrível que o país enfrenta, que o mundo enfrenta, o momento é de reuniões à distância. Estamos trabalhando em home office, enfim, as dificuldades apareceram e o online acabou sendo uma saída para que o mínimo de atividade seja mantida. Quem quiser saber mais a respeito da nossa experiência, eu recomendo que visitem o site doutorir.com. Todos os dados ficaram rodando aí nesses minutos que antecederam o horário para o nosso início, e no final do PowerPoint que eu vou utilizar para passar as informações, eu também tenho de novo a telinha mostrando os dados para contato. No meio da apresentação, eu vou cronometrar aqui para ter esse acompanhamento. No meio da apresentação, a gente vai dar detalhes do nosso negócio de treinamento para aqueles interessados que venham a querer ser assinante do nosso serviço. Por hora, vamos ao conteúdo. Lembrando que também, graças a essa situação emergencial por que o país passa, é muito provável que nós tenhamos neste ano até prorrogação do prazo da entrega do imposto de renda, que todos sabem, vai originalmente até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de abril próximo. Só lembrando, a última vez que houve prorrogação de prazo no imposto de renda da pessoa física foi em 1995. A partir do exercício 96, não há mais prorrogação. Muito provavelmente este ano, em condições totalmente atípicas, tenhamos novamente prorrogação de prazo. Nós vamos utilizar como base o PowerPoint. A ideia, nós não pretendemos estourar muito além da 1 hora de conversa, ou seja, se estourar é coisa de minutos, para passar uma visão geral das novidades, algumas dicas que esses 25 anos que eu tenho de imposto de renda permite passar para vocês, e, lógico, as novidades e regras que regem o nosso IRPF de 2020. Eu vou alternar para o PowerPoint aqui, a gente começa a nossa explanação. Trocando de PowerPoint ao vivo tem essas coisas. Fechando esse, abrindo o outro. Só certificando se o áudio está bom, eu acho que está. Áudio está ok, maravilha. Vamos então ao nosso PowerPoint rodando as telas para vocês. Eu percebi que a gente tem algum delay, algum atraso entre a minha fala ao vivo e a que chega para vocês aqui. Estamos monitorando isso também, mas eu acredito que não teremos nenhum problema com relação a isso, uma vez que tanto áudio quanto vídeo vão juntos e não vai ficar desparcerado a tela que eu estou mostrando com a minha fala. Comecemos então falando das dicas, regras e novidades do nosso imposto de renda de 2020. Começando pela novidade que está lá na própria telinha inicial do aplicativo, espero que esteja legível para vocês aí. Nós vamos rapidamente falar de todas elas, uma a uma. Nós tivemos esse ano, e agrada muito ao profissional da área, ao contador, aquele que elabora as declarações, a divisão em abas. Declaração nova, primeira aba.
Aqui já vai alguma informação importante para que prestem atenção. Desde 2010 eu tenho no mesmo aplicativo, o IRPF do ano respectivo, as 3 possíveis declarações do imposto de renda para a pessoa física. Lembrando que um CPF, ou seja, uma pessoa, num exercício, entrega apenas uma das 3. Não existe condição que faça com que o contribuinte, com o mesmo CPF, entregue mais de uma declaração das 3 no mesmo ano. Então, as declarações novas, ou eu entrego a declaração de ajuste anual, que nós chamamos de declaração de imposto de renda, mas o nome técnico dela é declaração de ajuste anual, ou eu entrego a declaração final de espólio, ou entrego a declaração de saída definitiva do país. A primeira, da qual vamos nos ocupar nesse nosso aulão, declaração de ajuste anual, ela tem hoje 7 condições de obrigatoriedade e nós vamos tratar em detalhes dessas condições daqui a pouco. A final de espólio, a condição de obrigatoriedade é uma só: na data do falecimento, na data do óbito, existir bens a inventariar. Existe bem a inventariar, deverá ser entregue a declaração final de espólio, tão logo se conclua esse inventário, seja ele em juízo, seja ele em cartório, que hoje é possível esta modalidade. Não há bens a inventariar, não há que se falar em declaração de espólio. Então eu não entrego a declaração do falecido? A declaração do falecido será uma declaração de ajuste anual. E aí você vai verificar se ele se enquadra, se esse CPF de um falecido, se enquadra nas condições de obrigatoriedade com relação a patrimônio, renda e atividades exercidas no ano de falecimento, que é o ano calendário. A terceira declaração que pode ser entregue no mesmo aplicativo, lá na aba nova, é a declaração de saída definitiva do país. Declaração de saída definitiva do país será entregue, a única condição de obrigatoriedade para ela é a saída definitiva do país, manifestada pelo contribuinte que sai, ou legalmente atribuída quando ele sai, por exemplo, com um contrato de trabalho no exterior, é uma condição de saída definitiva já no ato da saída, ou a terceira situação é a de implemento da condição de saída, quando ele saiu em caráter temporário e ficou lá e antes de 12 meses obteve um emprego, ou decorrido 12 meses, a partir ou no primeiro dia do 13º mês de ausência do país, ocorre a condição de obrigatoriedade de entrega da declaração de saída definitiva. Voltemos ao slide que está paradinho aí, aba em preenchimento. É aqui que eu vou trabalhar na maior parte do tempo. Se eu inicio uma declaração, paro no meio, é aqui que eu volto. Em preenchimento, eu posso começar do zero, ou seja, abro a minha declaração e todos os dados serão preenchidos agora. Ou eu recupero os dados da declaração do ano anterior. E a terceira modalidade, exclusiva para aqueles contribuintes que possuem certificado digital ou que o contador possui a procuração eletrônica ou a procuração RFB desse contribuinte, que é utilizar a pré-preenchida. A pré-preenchida tem uma novidade também que nós vamos falar daqui a pouco. A pré-preenchida carrega todos os dados e coloca dentro da declaração. Primeira condição, ter certificado digital. Eu só tenho pré-preenchida disponível lá na página da Receita, lá no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, se eu entreguei declaração do ano anterior
e também se já existem as informações de terceiros referentes ao ano calendário. Quais são? DIRF, rendimentos pagos, fontes pagadoras que pagaram rendimentos para esse CPF, DMED, despesas médicas havidas com clínica, com ambulatórios, enfim, todas essas despesas feitas junto a serviços médicos de pessoa jurídica. Eu também tenho informações referentes a aluguéis, por exemplo, através da DIMOB, e ainda informações financeiras, que são as últimas que estão vindo para a pré-preenchida, mas que a cada ano, com certeza, a Receita vai incluir mais dados. Estávamos falando do empreenchimento, mostro a telinha agora, e notando que em cada tela, preenchimento e transmitida, nós temos um menu aqui do lado, mostrando as opções que eu tenho. Eu tenho a opção de imprimir, a opção de excluir, a opção de transmitir, porque ela está em preenchimento, opção de gravar na nuvem, de gravar online, opção de recuperar online, opção de gravar a minha declaração, a minha cópia de segurança. E a última aba é relativa à transmissão. Toda a declaração, ao ser transmitida, ela sai da aba em preenchimento, vai para a aba transmitidas, transmitida ou transmitidas. E se eu desejar abrir novamente, você vai ver que na aba transmitida você tem a opção de imprimir recibo, imprimir a declaração como um todo e a opção retificar. Se você tentar abrir uma declaração transmitida, é o caso de retificação. Ela vai voltar para a aba preenchida. Então, se você quer apenas ver o conteúdo de uma declaração transmitida, vá na opção imprimir a declaração toda e utilize a visualização. Vai aparecer o PDF e você, em seguida, fecha esse PDF, mas evite abrir novamente a declaração, que ela vai voltar para a aba em preenchimento. Outra novidade do programa, do aplicativo, alguns bens e direitos, eu vou citar dois, um está aí na tela, eles passaram a exigir que se informe se é do titular ou do dependente o bem. Nesse caso que está aparecendo aí, depósito bancário em conta corrente no país, eu peguei esse porque nós temos uma informação útil que já passa uma outra novidade. Vocês estão vendo na segunda seta aí, que pede o CNPJ. E o CNPJ é obrigatório, o CNPJ do banco, onde você mantém esta conta. Se não informar o CNPJ, dá erro. Já os dados bancários, banco, agência, conta, dígito verificador da conta, são opcionais. Entretanto, são dados úteis, porque são usados depois. Tá aí. Onde esses dados são usados? Se você informa conta de poupança, conta corrente de diversos bancos, eles passam a constar nessa caixinha de seleção aqui, na ficha resumo da declaração, para que você escolha uma dessas contas suas que já estão na declaração, lá na declaração de bens, como destino para débito automático ou para crédito de restituição. Lembrando que tanto o débito automático quanto o crédito de restituição só ocorrem na rede arrecadadora de tributos federais, ou seja, aqueles bancos que estão autorizados a receber DARF ou recebem DARF da Receita, eles também fazem o débito automático e eles também fazem o pagamento de restituição. Eu vou inverter a ordem, vou para frente, depois eu volto para falar de outra novidade, que é aumento do prazo para a opção de débito automático da primeira cota ou cota única. Até o ano passado, se a declaração fosse feita transmitida até 31 de março, o contribuinte
que tinha imposto a pagar poderia optar pelo débito automático de suas cotas até 8, incluindo a primeira. A partir deste ano, a Receita está concedendo mais 10 dias, então entregas até 10 de abril, e não se preocupem se é dia útil ou fim de semana ou feriado, não importa, é 10 de abril, é uma data limite. Declarações entregues até esta data podem optar pelo débito automático de todas as cotas, incluindo a primeira ou cota única. É uma medida de segurança conservadora da Receita para evitar algum problema com esse débito, para não haver riscos. Então, até 10 de abril é possível incluir em débito automático. Uma informação já importante, uma dica: todo e qualquer débito automático, quando recebe uma retificadora, ele é cancelado. Então, se você entregou uma declaração dentro desse prazo, ou seja, até dia 10 de abril, optou pelo débito automático, mas em determinado momento retificou, essa retificadora cancela o débito automático. Se ela acontecer depois de 10/4, você não consegue mais incluir a cota inicial, a primeira cota ou cota única. Em qualquer tempo, retificou, perde o débito automático, mas também em qualquer tempo, entrando no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC da Receita, mediante código de acesso, você consegue colocar as suas cotas restantes em débito automático. Aliás, consegue colocar, consegue excluir a qualquer tempo. Qual é a regra aqui? Se eu fizer essa alteração no meu débito automático até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do dia 14, vale para a cota do último dia útil daquele mês. Se eu fizer a partir do dia 15, a cota daquele mês eu tenho que pagar no meu home banking ou na boca do caixa. Só vale para a próxima. Fiquem atentos a isso. Eu prometi voltar, deixa eu voltar. Aí. Aqui é uma outra novidade que está aparecendo este ano pela primeira vez. Até o ano passado era possível destinar parte do imposto devido, não é imposto a pagar, portanto, quem tem imposto a restituir também pode fazer essa doação ou destinação. E até o ano passado era exclusivamente para o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir deste ano, também as doações ao Estatuto do Idoso podem ser feitas diretamente na declaração. E o limite não mudou, é 3% da doação do Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% do Estatuto do Idoso. Lembrando que essa renúncia fiscal, essa possibilidade de doação diretamente de parte do imposto, está limitada a 6% globalmente, divididos entre Programa Nacional de Cultura, incentivo ao desporto, incentivo ao audiovisual, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem durante o ano calendário já distribuiu essa doação, ele não tem limite agora. E quem fez doações durante o ano, ele informa lá na ficha própria de doações efetuadas. Só para completar a informação, esses 6% são divididos entre essas 5 áreas, na declaração é 3% de cada, portanto, quem não doou nada durante o ano calendário pode zerar o seu 6% agora, doando 3% para criança e adolescente, 3% para o idoso. E lembrando que existem outras 2 doações que não estão nesse pacote dos 6% e que totalizam 8% de renúncia fiscal diretamente na declaração da pessoa física, que é o PRONAS PCD para portadores de necessidades especiais, 1% do imposto devido, e também o PRONON, esse ON é com N e é de oncologia, atividades relativas à prevenção e combate ao câncer. Essas 2 são isoladas e não estão nesse pacote de 6%. Voltemos, pulei um slide aqui para poder
continuar. Outra novidade, um pouco inócua, que eu acho que vai ter pouco uso, que é aquela isenção de R$ 1.903,98, que equivale à primeira faixa da tabela, que lá na tabela não é isento, mas aqui é, falaremos sobre isso mais à frente, para rendimentos exclusivamente de aposentadoria ou pensão, incluindo a aposentadoria militar, que se chama reforma ou reserva remunerada, que tem essa isenção para 12 meses mais 13º e que agora é possível lançar diretamente aqui na ficha de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, quando se tratar desse tipo de rendimento, ou seja, aposentadoria, pensão, reserva ou reforma quando forem militares. Outras novidades, esta primeira não agrada muito: fim da dedução da contribuição previdenciária oficial do empregador doméstico. Por que essa redução não existe para 2020? Porque ela foi concedida, como toda redução ou isenção, eu preciso de uma lei que faça essa concessão. Esta lei, ela tinha a dedução com um prazo certo, e esse prazo se extinguiu em dezembro de 2019. E não houve a apreciação e votação nem de lei, e nem houve uma medida provisória que tenha entrado em vigor para esse fim. Então não há lei no momento concedendo essa dedução, que poderá voltar a qualquer tempo, mas para 2020 ela não existe. Outra novidade é a exigência do número de recibo para rendimentos tributáveis superiores a R$200 mil. O que é isso? A Receita, ela tem uma hierarquia de segurança nas suas declarações, e é importante que o recibo seja colocado. Ele não é obrigatório, houve uma tentativa da Receita de tornar obrigatório, mas que não vingou. Houve um esperneio geral, a OAB ameaçou entrar com uma ação para impedir e tal, a Receita desistiu, mas volta agora através de outras regras, aumentando o número de pessoas que vão ter que informar o número do recibo do ano anterior. E este ano, todo declarante cujo rendimento tributável sujeito a ajuste supere 200 mil, só consegue entregar a sua declaração se informar o número do recibo. Os demais continua opcional, mas altamente recomendado o recibo. Terceira e boa novidade agora: restituição. Este ano nós teremos a restituição sendo paga em menos lotes. Vocês estão com saudade da minha carinha aí? Então vamos voltar à imagem da câmera. A restituição deste ano começa mais cedo. Já o primeiro lote de restituição ocorrerá ao final do mês de maio, e os demais até o dia 15 ou dia útil imediatamente posterior nos meses seguintes, mas com apenas 5 lotes. Então, todas as declarações que estiverem ok no sistema, ou seja, que não estiverem em malha, que não tiverem pendências, elas começarão a ser pagas já no início do prazo, né, que agora é emendado ao prazo de entrega, ou seja, já é no mês de maio, acabou a entrega, no mês de maio começa a restituição. Claro, como eu disse na abertura da nossa conversa, se houver prorrogação do prazo de entrega, é coerente e é muito provável que também a restituição seja prorrogada na mesma proporção. Se tivermos a prorrogação de mais um mês, a restituição vai um mês para frente. 2 meses, a restituição vai 2 meses para frente. Eu não me lembro se coloquei no início, agora a gente fala de condição de obrigatoriedade, depois tem mais algumas dicas e falaremos e procuraremos responder algumas poucas perguntas para não estender
muito a duração, porque vocês podem se cansar aí do outro lado. Mas através do chat que está disponível para vocês, coloquem suas opiniões. Se algum problema de áudio ou de vídeo estiver acontecendo, é lá que vocês devem avisar, estamos monitorando. E se houver algum questionamento, alguma pergunta, dúvida técnica, fiquem à vontade para colocar. Não vamos responder todas, mas vamos responder algumas, e de repente esse material da conversa que vocês gerarem poderá resultar em algumas abordagens em futuras apresentações ao vivo, aí fechado para assinantes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre como funciona o serviço, quais as condições e regras para assinatura. Voltando ao PowerPoint, vamos falar agora das condições de obrigatoriedade. Eu sempre gosto de trabalhar em cima de algumas dicas aqui, porque existem confusões de conceitos que acabam gerando erro, e por isso que o nosso projeto se chama Projeto Declaração Erro Zero. Quem é contador, quem é funcionário de escritório e está nos acompanhando, sabe. Praticamente todo erro de uma declaração significa prejuízo para o contribuinte ou para o escritório, que vai ter que bancar aquele prejuízo. Então toda atenção é pouca. Como acontece todo ano, a Receita lançou lá no dia 19 de fevereiro de 2020 a instrução normativa que trata das regras para este ano, e recebeu o número 1924, publicada no Diário Oficial da União do dia 20, com data do dia 19/2, portanto, há um mês atrás. E como ocorre já desde 2006, melhor dizendo, nós temos as regras estáveis, as mesmas regras sendo mantidas. São 7 condições que eu abriria em 8 ou até 9, dependendo da análise que venha a se fazer. Primeira condição diz respeito a rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste, que superem no ano calendário, somando todas as fontes para essa natureza de rendimento, superando 28.559 e 70. Principais rendimentos, exemplificando aqui: rendimentos do trabalho, salário, rendimentos de aluguel, entre outros. Segunda condição também diz respeito a rendimentos. E aqui reforço, adoro reforçar isso, porque é uma situação em que gera ausência, que a Receita chama de omissão, ausência de entrega, por falha nesta análise. Eu tenho que analisar as 7 condições. Qualquer uma em que eu me inclua me obriga à entrega, e nem todas dizem respeito a rendimento. Então a análise tem que ser feita varrendo as 7 condições. Eu atuei por mais de 10 anos num serviço que a Receita tinha e continua tendo, que se chama Fale Conosco. E de vez em sempre apareciam pessoas pedindo que a Receita dissesse ou desse uma declaração de que ela está desobrigada. Aliás, usavam erradamente isento da entrega. Isento é de imposto. Entrega, eu estou obrigado ou desobrigado. E a Receita, claro, ela não vai dar um documento dizendo você não está obrigado a entregar. É você que tem que analisar o artigo 2º da instrução normativa e ver que não está obrigado. A Receita baixa as regras, o contribuinte que tem que verificar se enquadra em alguma de obrigatoriedade, e aí sim está obrigado a cumprir a obrigação. Obrigado a cumprir a obrigação é bacana, né? Gostaram? Grifem esse texto. Segunda condição: recebeu rendimentos isentos não tributáveis. Exemplo deles: saque do fundo de garantia, que está muito na moda, rendimento de poupança, aplicação em LCA, LCI, entre outras. O recebimento de uma doação em dinheiro, a contrapartida do recebimento de um bem por herança, por exemplo. E ainda,
rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Exemplo, o mais comum, o nosso 13º salário, aplicações financeiras de renda fixa, a maioria delas, alienação de bens e direito, com ganho de capital, ou seja, ganho de capital na alienação de bens e direitos, resgate de uma previdência privada, que eu fiz a opção pela tributação regressiva, prêmios de loterias, entre outras. Se essas duas naturezas, isoladamente ou somadas, passarem de 40 mil, estou obrigado. Falando agora da terceira condição. Terceira condição, ela diz respeito a duas condições, na verdade, em uma só. Quando eu falo, por isso que eu dividi aqui, vocês estão vendo aí, item 3.1 e 3.2. Quando eu falo do 3.1, ou seja, estou falando de ganho de capital, para que eu esteja obrigado, eu tenho que ter um ganho de capital sujeito ao imposto, portanto, tributável. Se eu tenho um ganho de capital isento, eu posso não estar obrigado à entrega. Por quê? Porque ele não é ou não está sujeito à incidência do imposto. Mas vamos fazer uma análise aqui que mostra o cuidado que temos que ter nessa avaliação. Vou pegar dois exemplos lá da Lei 7.713 de 88, que é onde estão as isenções e reduções do ganho de capital, espelhado na Instrução Normativa 84 de 2001, que traz o operacional deste cálculo. E, claro, adotado pelo aplicativo GCAP, disponibilizado anualmente pela Receita. Vamos analisar. Vamos pegar bem de pequeno valor, isenção para bens de pequeno valor, bens imóveis. Vamos pegar o exemplo da lei, que eu acho que na prática ele não serve mais hoje, que o valor está muito defasado, mas vamos admitir que exista, para fins didáticos, pode, um terreno vendido por 30 mil reais. O bem de pequeno valor é 35 mil reais no mês. Então é de pequeno valor, 30 mil. Constava na minha declaração por 10. Vendi por 30, tenho um ganho de 20 mil reais. É isento, é bem de pequeno valor, tive uma apuração de ganho de capital não sujeita ao imposto. Então, escapei. Não estou obrigado pela condição que eu chamei aqui, não está assim na IN, de 3.1. Mais um exemplo para reforçar o cuidado que temos que ter neste caso. Outra isenção lá da 7.713 de 88, que diz respeito à posse ou propriedade de um único bem imóvel que está sendo alienado pelo valor de alienação de até 440 mil reais. Esse valor está congelado há muito tempo e é o valor vigente. Vamos admitir que esse bem foi vendido por 400 mil, é uma casa, e que o meu custo de aquisição lá da declaração de bens é 100 mil reais. Estou tendo, portanto, um ganho de capital isento, porque a lei assim determina, é meu único imóvel possuído e nos últimos 5 anos eu não fiz nenhuma alienação tributada ou isenta. Me enquadrei. Portanto, é isento. Mas será que eu estou desobrigado da entrega? Vamos analisar. Vendi o bem por 400, no nosso exemplo, ele me custou 100. Eu tenho aí um ganho de capital de 300 mil reais. Feito! Esse ganho de capital é isento, portanto, é um rendimento isento e não tributável, superior a 40 mil. Vejam, escapei da condição número 3, mas estou obrigado à entrega em função da condição vista há pouco, da condição número 2, que está aí na tela de vocês. Então vejam o cuidado que eu tenho que ter. Fechando esse primeiro pacote, porque conforme prometido, nós vamos vender o peixe no meio da nossa conversa, já são 33 minutos de conversa, e daqui a pouquinho a gente volta com as demais condições. Vou fechar a condição de número 3. A condição de número 3 agora é a 3.2. Vejam o verbo utilizado.
realizou operações em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas. O verbo é realizou operações, ou seja, operou. Nem fala vendeu. Operar pode ser comprar. Então, se eu compro um ativo em bolsa de valores, enquadrado nessas regras aqui, mercadorias, futuros ou assemelhadas, ações, mercado à vista, o fato de operar me obriga à entrega. E o fato de ter uma alienação me obriga à apuração do ganho, que é um ganho de capital, mas que a Receita separa. Este ganho de capital ela chama de ganho de renda variável. O código é outro, 6015, enquanto o código do ganho de capital demais é 4.600, isso para residentes no país. Se a pessoa fez alienação, está obrigada. Fez a compra de um lote de ações, também está obrigada à entrega. E os cruzamentos, lógico, existem para isso. A Receita vai detectar. A venda é bem mais fácil, porque com o advento da Lei 11.033, nós temos a retenção na fonte dedo duro. O que é isso? 0,05% do valor da operação é retido na fonte para gerar uma lista para a Receita e também para permitir que a Receita saiba qual é o valor da alienação. É só fazer um cálculo reverso e eu consigo, a partir de uma regrinha de 3, saber se 0,05% é tanto, o 100% é tanto. Eu sei o valor da alienação e a Receita fica guardando a declaração e a apresentação desse resultado isento ou tributável, conforme o valor da alienação. Então, fechando o item 3, ganho de capital tem que ser tributável para me obrigar. Se for isento, só preciso ficar atento ao tamanho da isenção. E com relação à bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhados, basta operar. Bom, eu vou pular para o final desse slide para a gente falar do doutor Imposto de Renda. Serei breve, 5 minutinhos, 7 minutinhos. Voltaremos às condições de obrigatoriedade e as dicas. Tenho dicas muito boas no final. Não saiam, fiquem até o final, que nós temos mais informações úteis. Vou rodar o slide, que daqui a pouco tem as telas que eu quero mostrar. Bom, nossa empresa, ela trabalha com consultoria, assessoria e treinamento. Vou alternar um pouquinho para a câmera, que eu sei que vocês estão com saudade de ver a carinha. Vamos lá. Trabalhamos com consultoria. Consultoria, eu gosto de usar o exemplo que consultoria e assessoria são coisas que praticamente se confundem, são muito parecidas. Eu uso o seguinte exemplo, exagerado para fins didáticos. Consultoria é dor de dente agudo. Eu preciso de atendimento imediato para resolver um caso específico. Assessoria, qualquer dorzinha que eu tiver, eu tenho alguém já contratado para cuidar dela. Então, assessoria, em regra, é algo mensal que se contrata e que o contratado fica à disposição. Consultoria, o contratante traz um caso isolado e vai ser resolvido. Temos esses dois serviços. E este que vocês estão conhecendo agora, que é o treinamento. Neste primeiro momento, sujeito ao número de assinantes, ao resultado que o mercado oferecer, nós estamos focando o treinamento nos profissionais da área. Com base em quê? Com base em mais de 20 anos de atendimento do plantão fiscal, onde eu consigo detectar com 99,9% de certeza que os erros estão em determinado local e não em outros, ou seja, eu sei exatamente onde ocorrem os erros no imposto de renda e sei o tamanho da paulada que esses erros
geram. Tem um amigo pessoal que atendeu um contribuinte em final de prazo, ou seja, final do prazo normal da declaração. Vai uma dica aqui, já fica uma dica para os profissionais que estão acompanhando. Muito cuidado com aquele contribuinte que chega no finalzinho do prazo, que vocês estão todos atribulados para preparar e entregar as declarações, e trazendo uma declaração de ano anterior. Qual que é o risco que o contador tem neste caso? A Receita, por determinação legal, são os institutos da prescrição e da decadência, ela tem até 5 anos para cobrar alguma coisa do contribuinte que está em desacordo pelos cruzamentos que ela faz, ou mesmo pedir para o contribuinte comprovar alguma informação, comprovar documentalmente alguma informação que ele colocou. E a Receita tem esse prazo, então ela usa esse prazo. Cada vez mais ela está antecipando essa cobrança, mas ela tem até 5 anos. Se ela não age em 5 anos, ela perde o direito de agir. Então, o que acontece com o contribuinte que traz para você uma declaração lá no seu último dia de prazo? Vamos pegar agora 2020. Você está totalmente focado na declaração de 2020. Ele traz para você uma declaração do exercício 16, está quase caindo. O que vai acontecer? Essa declaração vai entrar no sistema e imediatamente, dentro do próprio mês de entrega, se houver pendência, se houver omissão de rendimentos, esse lançamento vai chegar para o contribuinte. Então, muito cuidado com declaração de anos anteriores sendo entregue para vocês fazerem no apagar das luzes da prescrição e da decadência. Ou seja, não esqueçam de perguntar para o seu futuro cliente, que pode te dar um prejuízo grande, que se dependentes que ele está informando tiveram rendimento. O ideal é ter um documento, um termo para que ele assine, se responsabilizando pelas informações prestadas, senão ele vai jogar a culpa no escritório e no contador. E a omissão virá como lançamento, como notificação de lançamento, e portanto não dá para mexer mais. Então, muito cuidado com isso. Esse é um erro comum. Tem outros, eu vou abordar um depois nas dicas, nas boas e velhas dicas e truques antigas, lá no final da nossa apresentação. Treinamento, hoje focado para profissionais da área. Se eu atingir a meta de assinantes que mantém os meus custos fixos e sobre alguma coisa, o serviço prossegue nessa linha. Se a gente perceber que não vai atingir, a gente vai migrar para cursos abertos a todo o público. Aí vai depender muito do apoio recebido dos profissionais. Minha intenção é trabalhar junto aos profissionais, não vou concorrer com eles fazendo declaração e não pretendo, a princípio, treinando também os usuários finais, que são os contribuintes. Como vai funcionar? Pretendemos continuar aperfeiçoando até a ferramenta com essas transmissões ao vivo, em época de imposto de renda, mais de uma por semana, mas no mínimo semanais, fora da época do imposto de renda, até porque será assinatura anual, mensal, pagamento mensal, ou pagando semestralmente com desconto de 10%, pagando anualmente desconto de 20%. Adicional a isso, caso o assinante seja, ou aquele que pretende assinar, seja associado de uma entidade parceira, nós temos algumas já parceiras, nós temos a PCL, que é aqui de Limeira, eu estou gerando essa aula aqui de Limeira, nós temos o Sindicato dos Contadores de Santo André, Sincosa, também já parceiro, e o Sindiconte, que é uma entidade com mais de 100 anos de existência, cuja base territorial é São Paulo capital e Grande São Paulo. Estive inclusive fazendo algumas palestras presenciais para eles na semana passada. 3 palestras eu fiz São Paulo e Grande São Paulo. O assinante que são associados dessa entidade devem pedir para a entidade o link para que eles tenham adicional ou adicionalmente a
ao desconto por antecipação de pagamento, eles tenham o adicional de 30%. Lembrando que quem assinar o anual, que é o que já tem 20% de desconto, ele terá uma redução de 50%, vai pagar metade do preço. E neste evento eu estou lançando e reforçando alguns incentivos a mais para obter os assinantes. São os seguintes: eu estou agregando uma consultoria simplificada, ou seja, através do chat ou de outra interação que eu venha a implementar. Nós temos outras ferramentas de interação além do chat. O assinante vai fazer perguntas, essas perguntas serão respondidas ao vivo no momento seguinte. Por isso que eu estou chamando de consultoria simplificada, porque a consultoria a gente responde por escrito, com todo o embasamento legal. Essa é um plantão tira dúvidas, respondido ao vivo, mas respondido no vídeo. Não vou mandar resposta individualmente para cada assinante. Então, todos que assinarem terão esse benefício. Outro benefício é o bônus para os que assinarem nos meses de março e de abril deste ano. O bônus será o seguinte: aquele assinante mensal cumpriu os 12 meses, ele ganha mais um mês sem custo. Tem que cumprir os 12 meses, por quê? Porque o assinante mensal, ele pode cancelar a qualquer tempo. Então, ele atingiu 12 meses, 13º mês é por nossa conta. Se ele pagar semestral, automaticamente ocorre uma renovação com 180 dias. Ele atingiu 12 meses no semestral, ou seja, no segundo semestral, ele terá também bônus de 2 meses. E aquele que antecipar tudo, ou seja, pagar anual, a hora que esse prazo for cumprido, ou seja, acabou os 12 meses a que ele tem direito, ele terá 3 meses a mais, só para assinaturas fechadas durante os meses de março e de abril. Entrem no nosso site, no final eu deixo a telinha, é essa mesma telinha que ficou rodando na espera para quem entrou mais cedo, mas o site é www.doutorir.com. Clique em planos, clique em cursos, rodem a tela, vocês vão ver lá os valores e os links te mandam para dentro da plataforma. Estamos neste momento utilizando uma plataforma que eu contratei, a empresa se chama EADBox, hoje Hero Spark, duas empresas se juntaram, criaram esse novo nome, uma empresa de Curitiba, com expertise grande na área, com muitas e muitas horas de treinamento transmitidas ao vivo e gravadas, ok? Fico aguardando o contato de vocês. Qualquer dúvida que surgiu, não entenderam como funciona, fale com @doutorir.com. E voltamos então, falei bastante, voltamos então ao conteúdo. Vou voltar o slide para poder mostrar para vocês. Essa é a telinha que depois no final vai ficar aí uns minutinhos disponível. Copiem a tela, aqui tem todas as nossas redes sociais, etc. Vamos voltar agora para o conteúdo do slide. Estou voltando um a um, que é mais fácil do que eu alternar aqui e pronto. Chegamos. Condição de obrigatoriedade, retomando. Temos perguntas, Thaís? Só se o material vai ser disponibilizado. Puxa vida. Tem uma pergunta, eu estou evitando alternar para a tela da plataforma, para me concentrar no que eu estou falando aqui. Se o material vai ser disponibilizado. Eu acho que sim, eu vou ver a forma que eu vou fazer isso, mas eu tento ver, e aí retornem com o seu login. Eu acho que eu configurei lá para que esse login fique, que o curso fique válido por 15 dias, e aí é provável que eu suba a palestra, a conversa gravada, e eu não tenho nenhum problema em disponibilizar esse conteúdo, mas é um conteúdo no estilo que deve ser um PowerPoint, ou seja,
Ele sozinho não tem muita utilidade, porque eu escrevo, mas eu falo, a informação mais importante está no comentário, está no adicional e não na tela. Mas ajuda, já dá um item, tá bom? Vou fazer o possível para disponibilizar, sim, hoje à tarde eu já estarei trabalhando nisso. Voltemos à terra então, falando agora do item 4, exclusivo da atividade rural, por isso esse número aí. Se alguém tem só atividade rural, se tem atividade rural e mais outra atividade, ele tem que fazer o cálculo do seu ganho de atividade rural, se ele optou pelo 20%, e somar a outra atividade que tem rendimento tributável. Aí ele passa a ver se atingiu o 28.559,70. Por isso esse número mágico aqui, 142.798,50, por quê? Uma das formas de se apurar o rendimento tributável da atividade rural é presumir, fazer 20% da receita bruta dessa atividade. E 20% de 142.798,50, quem duvidar, saque o seu celular e confira. Vai dar 28.559,70. Outra condição é pretenda compensar em 2019 ou posteriores prejuízos da atividade rural que vem de anos calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Então, se eu tenho prejuízo na atividade rural, eu não tenho prazo para compensar esse prejuízo e nem percentual. Eu apenas preciso de um resultado positivo futuro para que eu compense prejuízo passado. E é condição de obrigatoriedade para que o fisco saiba que eu estou carregando um prejuízo que eu pretendo compensar no futuro. Quinta condição de obrigatoriedade, diz respeito a bens e direitos. Já estamos atingindo 50 minutos, hein? Falei bastante. Bens e direitos, incluindo terra nua, que é o bem da atividade rural, que vai para a declaração de bens do declarante, em valor total superior a 300 mil. E aqui tem as ressalvas e as atenções. Bens da minha declaração de bens não são atualizados. Eu tenho que manter valores históricos dos bens. Regra geral, tem poucas que fogem dessa regra. Mas vamos pegar bens móveis, eu devo declarar pelo valor original. Bens imóveis, idem. Quando que eu altero esse valor? Quando eu tenho, por exemplo, uma melhoria, uma benfeitoria, seja num bem móvel, seja no imóvel. É possível que eu pegue um veículo, por exemplo, e faça alguma coisa nele, modifique, veículo tunado, né? Ele fica muito caro, eu faço alguma melhoria nele que eu agregue valor. Ele pode agregar ao custo, embora o veículo não precisa, porque o veículo vai ficar maior do que o custo, do que o valor dele da venda sempre. Bens imóveis, valor de aquisição, somo benfeitorias, ampliações, etc. Então, resumindo a ópera, 300 mil reais, somatório de bens móveis, valor histórico de aquisição, bens imóveis, valor histórico de aquisição, saldos bancários, efetivo saldo em 31/12 do ano calendário, no nosso caso 2019, aplicações financeiras, valor original aplicado, ativos, ações, por exemplo, valor da aquisição da ação, no máximo acrescido de custos havidos que integram esse custo de aquisição. Mas nada, eu não posso colocar lá em 31/12 o valor da cotação da ação. A declaração de bens ela é estável, ela não fica variando. Por quê? Porque tudo que eu tiver ali, eu tenho uma expectativa de direito, ou seja, eu tenho uma casa lançada lá por 100, ela vale 500 no mercado. Eu não posso alterar, por quê? Porque ela vale 500 como expectativa. Ela vai efetivamente valer 500 se eu vender. Então, no ato da realização do ganho do prejuízo, é que eu utilizo o valor efetivo. E para compensar essa não atualização, que está correto na minha visão, não só sob o ponto de vista jurídico como contábil também, a Receita, através das leis 7.713 de 88,
e 11.196 de 2005 oferecem reduções e isenções do ganho de capital. Assim, um bem antigo que está de posse do contribuinte, ainda que tenha ganho no ato da venda, ele pode não pagar nenhum imposto pelas isenções ou reduções. Continuando, passou a condição de residente no Brasil e em 31/12 do ano calendário, 2019, ainda se encontrava nesta condição isolada para obrigado. Ao sair, ele faz a declaração de saída definitiva, informando que não é mais contribuinte no Brasil e, portanto, não entrega a declaração de ajuste em nenhuma hipótese. Aqui fica a dica: não existe situação que obrigue o não residente a entregar a declaração. Ah, mas ele recebeu uma herança, e daí? Está escrito em alguma lei que receber herança obriga a entrega? Não, então ele não entrega. Ele recebeu uma doação no Brasil? Não está escrito na lei, não é condição de obrigatoriedade. Por quê? Lá no caput do artigo 2º, hoje da 1924, mas todos os anos é assim, está escrito mais ou menos isso. Estão obrigados à entrega, eu até sugeri, mas não foi aprovado, que ficasse entre vírgulas para ser explicativo. Está obrigado à entrega da declaração de ajuste anual o contribuinte, vírgula minha, residente no Brasil, vírgula, que aí eu elenco as 7 condições. Então, entrega a declaração quem é residente. O não residente, em nenhuma hipótese, entrega. Quando ele volta para o país, aí sim, 6ª condição aqui, ele entrega para dizer ao fisco que ele está voltando a ser um residente. Última, optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais. Isso aí vem da Lei 11.196 de 2005, artigo 39, que o contribuinte vende um ou mais imóvel residencial e aplica o produto da venda na compra de um ou mais imóvel residencial. Aqui algumas considerações, mesmo a gente estando quase estourando o tempo, mas o tempo é nosso, a gente pode estourar um pouquinho. Então vamos lá, eu estou respeitando o tempo de vocês, mas a gente vai concluir, vai estourar uns 10 minutinhos aí, já era previsto. Vamos entender essa 7ª condição que precisa de uma atenção especial. Eu posso vender mais de um, aqui não tem nada, não confundir com as outras condições de isenção, cada uma é cada uma, e elas podem acontecer ao mesmo tempo, uma pode anular a outra, essa prevalece sobre as demais, etc. Mas eu já tenho uma outra isenção, não tenho que me preocupar com essa. Mas vamos lá, eu tenho mais de um imóvel para vender, vamos admitir uma situação aí que eu tenho 4 imóveis, hein? Vou vender todos e vou comprar 2, bem melhores. Vou juntar todo o dinheiro, quando eu digo aplicar o produto da venda, significa comprar e pagar. E esse prazo é 180 dias. Início da contagem do prazo. Se eu tenho a venda de um único imóvel, lógico, qualquer manifestação de vontade entre comprador e vendedor, promessa de compra e venda, não é o registro em cartório, não é escritura pública, não é escritura particular, é contratinho. Se pegar um papel de pão e escrever, prometo que vou vender o meu imóvel, tal, está fechado, valeu, começou, disparou o reloginho, começou a contagem do tempo, dos 180 dias. Se eu tenho só um, o produto da venda, portanto eu tenho que receber, comprar um outro imóvel e pagar. Tudo isso 180 dias e não 6 meses. 6 meses parece 180 dias, mas não é, é próximo. Normalmente estoura, que fica mais bonitinho, os 180 dias. Complicações nessa contagem. Quando eu vendo mais de um e compro mais de um. Vamos pegar o nosso exemplo exagerado, vendendo 4, comprando 2. Vendi o primeiro, já recebi. Vendi o segundo e já recebi. Pretendo comprar 2. Só que quando eu tinha vendido 2, eu já tinha dinheiro para comprar o primeiro, estou dentro do prazo de 180 dias e aconteceu, achei o imóvel. Comprei o meu primeiro imóvel. Vendi 2, já comprei o primeiro. Dentro da isenção 100%.
Só que eu vendo o terceiro imóvel, eu tinha 4, pensando em vender o terceiro e o quarto, receber rapidinho e comprar o segundo imóvel que eu pretendia comprar. O que aconteceu aqui? Como eu já tive uma compra, eu fechei o ciclo. Essa venda do terceiro imóvel está fora da isenção e é considerado uma nova utilização em menos de 5 anos e, portanto, não tem a isenção. Fiquem atentos a essa regra, isso é muito interessante. Outras complicações disso utilizei parcial. Utilizei parcial, eu pago por aquilo que eu não utilizei. Vendi um de 500, comprando de 300. Tive um ganho de 500, aliás, venda de 500, desculpem, venda de 500, comprando de 300. Tem 200 mil fora. Sobre esses 200 mil, eu vou pagar. Outro complicador. Estou vendendo um imóvel que eu possuía e estou comprando um imóvel na planta. Imóvel na planta é o conceito jurídico de imóvel na planta. Não é você, dono do terreno, possui a planta ou compra de alguém que tem o terreno e tem a planta. Isso não é imóvel na planta. Imóvel na planta precisa de uma construtora ou incorporadora onde você compra o bem pronto antes dele existir. Você vai lá, só tem terraplanagem. Só que você está assinando um documento que garante a entrega daquele bem. Isso é imóvel na planta. Posso utilizar? Posso, porque imóvel na planta, juridicamente, é considerado imóvel pronto, ainda que vá demorar 2 anos ou mais para ser entregue. Cuidados que eu devo ter ao comprar imóvel na planta. A questão do prazo. A minha venda tem que ser recebida dentro dos 180 dias e ao comprar um imóvel na planta eu tenho que negociar com a construtora ou incorporadora desconto para antecipar parcelas. Qual é o formato quase que padrão desse tipo de negócio? Eu compro, dou uma entrada para a construtora, eu tenho mensais a serem pagas, eu tenho intermediárias, em média em 2 anos, o prédio ou as casas térreas estão prontas, são entregues, apura-se o saldo devedor, com recursos próprios eu liquido esse saldo devedor ou vou para um agente financeiro pagar a construtora incorporadora e eu fico devendo para esse agente financeiro, financiamento imobiliário e assemelhado. Esse é o formato. Só que se eu deixar as parcelas passarem dos 180 dias, eu não tenho a isenção. Portanto, para se comprar o imóvel na planta, o contribuinte tem que ficar atento e antecipar parcelas de modo a consumir o produto da sua venda ou vendas e sim gozar da isenção. Caso contrário, aquilo que ficar fora dos 180 dias será tributado. Lembrando que qualquer pessoa, mesmo não se enquadrando nessas condições que nós acabamos de ver, pode entregar a sua declaração de imposto de renda. E neste caso, não estando obrigado, não existe prazo. Ela entrega a qualquer tempo e não está sujeita a multa. Só existe multa quando eu tenho uma obrigação tributária, neste caso acessória, e não cumprir no prazo esta obrigação. Ok? E também aquele caso em que a pessoa ela se enquadra em uma das condições de obrigatoriedade e é considerada dependente de alguém, ou seja, declara em conjunto. O conceito de declaração em conjunto dá a ideia que só existe declaração em conjunto entre marido e mulher ou conviventes. Não. Declaração em conjunto é toda e qualquer em conjunto. É toda e qualquer declaração onde o titular coloca um dependente na sua declaração e traz os rendimentos, bens e direitos e dívidas desse dependente. Isso é uma declaração em conjunto. E pela legislação, e a própria IN reforça isso, esse contribuinte, esse CPF que constou como dependente,
considera-se como entregue na condição de dependente. Ele não tem o recibo de entrega dele porque ele foi dependente. Recibo é do titular. Ele não pode usar o recibo do dependente. Ok? Só lembrando. Recomendo leitura da IN 1924, dê uma olhadinha lá, tem mais informações. Meios de entrega não mudou, tudo igual, enfim. Velhas e boas dicas e lembretes para encerrarmos nossa fala. Estamos com 1 hora e 3 minutos já de fala. Puxa vida. Dependentes, código 31. Esse aqui eu gosto de reforçar. O código, aliás, as dependências são aquelas que estão na lei e também na IN 1500 de 2014, estão lá as regras, estão no regulamento do imposto de renda, enfim. E exceto o código 31, nenhuma outra condição de obrigatoriedade está amarrada a rendimento. Ou seja, se você tem um filho, ele ganhou 100 mil reais naquele ano. Eu adoro esse exemplo, essa é uma piada antiga, mas eu continuo usando no ao vivo, aliás, no presencial e também no online ao vivo, que é o seguinte: ele tem um filho, ganhou 100 mil reais, ele coloca o filho. Se ele coloca o filho, ele tem as reduções pela dependência, a redução relativa à despesa médica desse filho, despesas de instrução, etc. Só que ele tem que trazer o rendimento. Óbvio, um rendimento de 100 mil reais provavelmente vai gerar mais imposto a pagar. Agora, ele não está proibido de fazer isso, não é vedado porque a regra não veda. Vamos admitir que ele acordou azedo, está com raiva e ele quer pagar mais imposto. Ele pode sim declarar o filho, vai dar um resultado pior na declaração dele em 99% dos casos. Já o código 31, quem lembra? Pais, avós e bisavós, este sim exige que o valor máximo do rendimento nas 3 naturezas existentes, vai aí mais um conceito. Quais são essas 3 naturezas? Rendimento tributável sujeito a ajuste, rendimento isento e não tributável ou rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então, isoladamente, uma dessas 3 naturezas ou o somatório delas, se passar de 12 vezes a primeira faixa de tributação, R$ 1.903,98, quem quiser fazer a conta, dá pouco mais de 24 mil reais, não pode. Então o contribuinte tem um pai que é aposentado com mais de 65 anos. Ele não vai poder ser dependente se o rendimento dele é maior que R$ 1.903,98. Lembrando que natureza de rendimento não muda, ainda que esse contribuinte passe a ser um dependente. Então, o rendimento isento, para ele, continua sendo isento se ele for dependente de um outro declarante. Então, lembrando, Código 31, há essa limitação. A outra dica que eu gostaria de lembrar diz respeito aos bens comuns. É muito comum também a ocorrência de erros na declaração do bem comum. Por quê? Bem comum, primeiro, vamos localizar no juridiquês onde está o bem comum. Bem comum existe do casamento por comunhão universal de bens, e aí todos os bens possuídos antes do casamento e adquiridos após a constância da sociedade conjugal são considerados bens comuns. Outra forma da existência de bem comum é casamento com comunhão parcial de bens. E nesses casos, os bens de cada um ficam privativos, mas os bens adquiridos na constância da sociedade conjugal são bens comuns.
E a terceira possibilidade, por equiparação jurídica, lá do nosso Código Civil, nós temos a união estável, onde, caso os conviventes não pactuem em cartório a separação total de bens, ou seja, eles não digam nada, os bens adquiridos após a constância da sociedade conjugal são considerados bens comuns, ou seja, a lei atribui uma semelhança com a opção pela comunhão parcial de bens para a união estável. Então, já sabemos o que é bem comum e agora como declarar. Bem comum não se divide. O que pode ser dividido é o fruto desse bem, ou seja, o rendimento que esse bem venha a produzir. Então, repetindo, bem comum não se divide. Todos os bens comuns devem constar na declaração de apenas um dos declarantes, cônjuge ou companheiro. Se só um declara, lógico, ele deve levar todos os bens comuns. Se declaram em conjunto, não tem sentido, já estão os dois lá e os bens também. Se declaram em separado, apenas um declara os bens comuns, o outro não. Ah, mas o carro está no nome da esposa e o marido que declara os bens comuns. E daí? É bem comum. Mesmo estando em nome da esposa, vai na declaração do marido. Saldo bancário. A conta individual da esposa tem que ser declarada na do marido, se for um bem comum, se o regime assim definir, regime de casamento ou de união estável. Então, essa é a regra. Aí podem, vocês que estão acompanhando ao vivo, terem lembrar, eu tenho um caso que eu sei que está errado, como corrigir? Muito cuidado para corrigir. Eu já vi gente, até de escritório de contabilidade, cometendo o seguinte erro, fazendo lançamentos no imposto de renda. O imposto de renda é partidas dobradas também, é Luca Pacioli na veia, ou seja, se eu tenho um lançamento de renda, se eu tenho um bem, eu tenho que ter renda, sempre partidas dobradas, corrigindo, gerando lançamento, gerando doação de um para o outro, não existe. Doação entre cônjuges com regime que comportam o bem comum é passar do bolso esquerdo para o bolso direito, não tem nenhum efeito jurídico e é inócuo e não existe. Então, é corrigir o erro. De que forma? Vou na declaração que está indevidamente o bem lá, apago, excluo. Na declaração que vai receber o bem, cuidado para deixar abertas as duas, copia e cola, ou copia e cola, joga num arquivo temporário para não ter que digitar tudo de novo, né? Mas você exclui de uma e inclui na outra, tomando cuidado para que os dois campos de valores estejam preenchidos, para não dar avaliação patrimonial fictícia, que avaliação patrimonial é um risco de lançamento pela Receita. Então, corrijo. Como eu vou corrigir? Os últimos 5 anos. Não pode aparecer na declaração de 2020. Você volta no tempo e corrige os últimos 5 anos que são possíveis de serem retificados. O próximo assunto, alternando aqui, renda variável. Já estouramos 11 minutos, hein? Renda variável. Qual erro que eu identifico aqui? Na renda variável, a Receita tem um belo aplicativo que está sendo desenvolvido. Eu participei de 2 reuniões em Salvador, uma delas incluindo a Bolsa de Valores de São Paulo, que foi até lá. Aliás, 3 reuniões eu participei. É um belo aplicativo que eu não sei se vai sair, ainda mais agora com essas restrições, com essa crise toda, com essa falta de dinheiro maior ainda no governo. Enquanto ele não sai, nós temos uma ficha de renda variável no aplicativo, no programa. É preenchido com valores mensais. Vamos nos ater ao mercado à vista, ações, que é mais fácil, lembrando que teremos treinamentos específicos desse mercado de renda variável, cursos específicos de tributação de aplicações financeiras, mas no decorrer aí do ano inteiro teremos treinamentos e cursos com assuntos específicos. Vamos pegar o mercado de renda variável, ações.
Vocês sabem que a mesma regra de bens de pequeno valor que está lá na 7.713 vale para ações também. Só que para ações o valor é um pouco diferente, é R$20.000. Isso significa dizer que alienações de ações até 20.000 em cada mês, ou seja, eu posso alienar 240.000 valor de alienação no ano sem pagar nenhum imposto. Como que eu declaro então isso? Qual é o erro que eu tenho visto? O contribuinte, ou até escritório, às vezes comete esse deslize, coloca lá na ficha de renda variável o valor do ganho. Gente, tudo que eu colocar nessa ficha, eu estou dizendo para a Receita, esse meu ganho é tributável. Aí quando ele menos espera, ele recebe um lançamento, lá um DARF lindo, embrulhado para presente, código 6015, com multa, com juro, porque a apuração e o recolhimento do ganho em renda variável deve ser feito até o último dia útil da liquidação financeira da operação. Então pode estar há meses lá atrás. Por quê? Porque ele informou ali, não é ali. Ganhos em renda variável isentos devem ser informados na ficha de rendimentos isentos e não tributável, e não aqui. E prejuízo, como que eu informo? Eu tenho um prejuízo, eu estou declarando imposto de renda, recomenda-se que esse prejuízo continue sendo lançado. Eu tenho lá prejuízos de meses anteriores, eu abro janeiro, coloco um sinalzinho de menos e o valor, informo lá o meu prejuízo. Isso quando eu estou carregando de ano anterior. Prejuízo dos próprios meses, claro, lá no mês eu vou colocando o valor com um sinalzinho de menos para que o sistema entenda que é prejuízo. Ele próprio vai transportando para os demais meses. Prejuízo de renda variável não tem prazo para compensar e também não tem limite. Eu posso compensar prejuízo passado com ganho futuro, não o inverso. Última dica, isenção de maior de 65 anos, e depois eu vejo se tem alguma pergunta relevante. Tem, Thaís? Não, ninguém quer perguntar nada, que maravilha, ninguém tem dúvida, vou fechar o serviço porque não precisa. Brincadeiras à parte, vamos à última questão. É um exemplo que eu vou dar 2 dicas aqui, mais 5 minutinhos a gente encerra. Deixa eu molhar o bico aqui que eu falo muito. Bom, maior de 65 anos goza de isenção, que é equivalente à primeira faixa da tabela, R$ 1.903,98 ao mês, e mais 13º salário, portanto 13 meses, para rendimentos de aposentadoria, pensão, reserva remunerada, etc. As denominações lá do meio militar. Aqui nós vamos já aproveitar e dar mais uma dica, que é a confusão existente com essa primeira faixa da tabela. Aqui estou falando de isenção, está na lei 7.713 de 88 também. Aqui eu falo de isenção. Ela pega emprestado a primeira faixa da tabela para que você tenha um valor corrigido no tempo, embora a nossa tabela esteja congelada há 5 anos. Mas em tese a tabela é corrigida anualmente e essa isenção sobe junto, porque a lei amarra a primeira faixa da tabela. Mas a primeira faixa da tabela não é isento coisa nenhuma. A natureza do rendimento ali na tabela é rendimento tributável, que é tributado a alíquota zero. Vamos entender melhor isso para não cometer um grande erro. A maior condição de malha que leva o contribuinte para a malha, primeiro lugar disparado, é omissão de rendimentos do próprio titular, do declarante, ou omissão de rendimentos de dependentes que ele colocou. E boa parte do erro da omissão de rendimentos de dependente vem dessa interpretação errada do conceito
do que é, qual é a natureza do rendimento até 1903,98. Um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho um filho que tem rendimento, vamos dizer, lá está começando a sua vida laboral, ganha R$1.000 por mês. A pessoa que acha que essa primeira faixa é isenta, ele vai pensar, bom, R$1.000 é isento, eu não vou nem declarar, ou declara lá na ficha de isentos. O que vai acontecer? Na hora que a Receita receber essa declaração, ela tem a informação da fonte pagadora desse rendimento do filho e vai ver que o contribuinte omitiu o rendimento. Na verdade, esse rendimento, ele é para o filho, se o filho declarasse separadamente, tributado a alíquota 0. No bolso é a mesma coisa, não paga imposto. Mas o erro de interpretação faz com que ele considere isento, que é diferente de tributado a alíquota 0. Se ele coloca o filho, esse R$1.000 por mês tem que ser oferecido à tributação. E vai ser tributado como? Em conjunto com o rendimento do declarante, do pai, no meu exemplo. E pode pagar 27,5. Por quê? Porque se o pai já atingiu 27,5, todo e qualquer rendimento agregado ao dele vai pagar direto 27,5. Então, voltando, esse parênteses foi para mostrar a confusão que existe aí. E vamos falar do 1903,98, que de fato é isenção, que é o caso do maior de 65 anos de idade. Vamos usar um exemplo aqui, que com essa reforma da Previdência e outras que podem vir, vai ficar como exemplo de museu, não vai nem existir mais, né? Daqui a algum tempo, aposentado vai ser peça de museu, que vai ser difícil aposentar. Mas, hoje a gente pode usar o exemplo de um contribuinte que possui 3 aposentadorias, oficiais ou não, de sistemas distintos, previdência privada, enfim, vale tudo. Ele tem 3 aposentadorias. Cada fonte pagadora da aposentadoria cumpriu a lei e tem que cumprir mesmo. E uma não sabe a situação da outra e não tem que saber mesmo, cada uma cumpre a lei. O contribuinte, que também tem que cumprir a lei, é que tem que ajustar. Por isso, a declaração se chama Declaração de Ajuste Anual. Então, para que o exemplo fique bom, vamos pegar os 3 rendimentos acima de 1903,98 para dar a lógica do nosso exemplo. Então, ele tem fonte 1, fonte 2, fonte 3. As 3 consideraram isento 13 meses vezes 1903,98. As 3. O que ele vai fazer? Ele tem direito a uma vez esta isenção. Ele é um CPF apenas. Então, ele vai escolher uma das 3. Qual? Eu escolheria a maior. Pega a maior fonte, digita do jeitinho que está o informe. E as outras 2? As outras 2, ele pega e oferece a tributação. Ou seja, a fonte pagadora excluiu, agora ele tributa. Os 13 meses? Não. Só os 12 meses, de janeiro a dezembro. Então ele pega janeiro a dezembro da fonte 2, oferece a tributação. Janeiro a dezembro da fonte 3, oferece a tributação. E o 13º, o que ele faz? O 13º continua isento. Por quê? Bondade da Receita? Não. Coerência com a forma de tributação do 13º salário. Por quê? Primeiro, natureza dele, rendimento tributado exclusivamente na fonte. Então, a rigor, tributou, resolveu, não se mexe mais. Considerou isento, porque estava fora da tributação? Não se mexe mais, pela mesma lógica. Se ele pegasse esse 13º, como que é tributado um 13º salário? Em separado dos demais rendimentos, caso haja pagamento com antecipação de uma parcela, a primeira parcela é simplesmente salário bruto dividido por 2, sem qualquer desconto. Quando eu pago a segunda parcela, eu somo a primeira para fazer a retenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária. É assim, a lei manda que assim seja tratado o 13º salário. Então, como ele foi tributado sozinho, com certeza ele teve uma tributação menor. Se agora eu pedir para o contribuinte jogar esse 13º junto com os demais rendimentos, ele pode estar sendo onerado muito.
em relação ao que ele já pagou. É por isso que ela permanece isenta. Bom, e agora, onde lançar? Tem uma linha própria para essa isenção. Então eu pego esses 2 meses e somo lá? Não. Por que não? Porque o sistema verifica o valor informado lá. E lá cabe 13 vezes R$ 1.903,98. Você tem 15. Não tem como lançar lá. Então lá fica a primeira fonte e eu vou para a linha 26, somo essas 2 vezes 1.903,98, digo o que é, lanço na linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis e ficou tudo correto. Eu sei que estouramos bastante, mas eu não sei, continua online aí, ninguém fugiu pouca gente? Pouca gente fugiu, então é sinal que está interessante. Bônus, mais uma última informação, e não havendo pergunta, daqui a pouco a gente encerra. Outra regra que é muito interessante, rendimento recebido acumuladamente, não vamos falar muito dele, mas é aquela situação que existe e que permite que um rendimento que deveria ser pago mês a mês e foi pago administrativamente ou na justiça de uma vez só, eu volte à condição de rendimento mensal, ou seja, divida o rendimento pelo número de meses a que ele se refere e depois leve a tabela, ou seja, reduz a tributação que antes era feita como se o rendimento fosse de um único mês. Então esse é o rendimento recebido acumuladamente. Outra regra que vem lá desde o início da implantação desse tratamento é que quando eu tenho um rendimento recebido acumuladamente que venha a ser parcelado, ou seja, venha a ser pago em mais de uma vez, eu tenho que proporcionalizar o número de meses seguindo a proporção do valor. Vamos pegar um exemplo para ajudar aqui. Eu tenho um rendimento de 100 mil acumuladamente que se refere a 60 meses. E eu recebi em 2 vezes, uma parcela de 50 mil e outra parcela de 50 mil. Quantos meses eu jogo para cada uma? Bom, 50 mil em relação a 100 é a metade. Então eu jogo metade dos meses, que no meu exemplo é 60. Perfeito? Então eu jogo 50 mil, 30 meses na primeira parcela. Na segunda, 50 mil, 30 meses, cumprir a regra, cumprir a determinação legal. Mas tem uma exceção, está lá no artigo 1500 de outubro da IN 1500, está no artigo 48 da IN 1500 de outubro de 2014, que é praticamente a IN mais importante quando se fala de rendimentos da pessoa física, do imposto de renda da pessoa física. O que está dizendo lá, e é uma exceção, quando o rendimento recebido acumuladamente é pago diretamente para beneficiários por causa mortes, ou seja, herdeiros, depois de encerrado o inventário, importante isso. E isso é muito normal, especialmente justiça. Demora tanto que o beneficiário morre e o benefício vem e já vai para os herdeiros. Isso é muito comum acontecer. Quando ele é passado para os herdeiros, eu estou dividindo, concorda? Vamos admitir que tem 5 herdeiros. Eu estou dividindo por 5 o RRA. Neste caso, existe uma excepcionalidade. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu tive. 100 mil reais a ser pago para 5 herdeiros. Mesmo prazo, 60 meses. O que vai acontecer? Com base no artigo 48, cada herdeiro vai receber 20 mil reais e vai informar como número de meses os 60 meses. Neste caso, não há a proporcionalização. É isso, eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês. Enquanto eu falo, eu vou deixar a telinha do PowerPoint mais uma vez para anotarem os dados, lembrando que nós temos todos esses serviços. Entrem em nosso site, entre nas nossas redes sociais, acompanhem. Se você é profissional da área, associado a alguma entidade, verifique se ela é parceira. Se ela não é, peça para o dirigente entrar em contato conosco para afirmar a parceria. São 30% de desconto.
sobre o valor cheio, não é depois de descontar o 10% pela antecipação semestral ou o 20% pela antecipação anual. Essa é o nosso trabalho baseado nessa experiência. Quem não me conhece, eu sei que tem muita gente aqui que foi em palestras presenciais, enfim, já viu parte disso sendo falado ao vivo este ano, já fiz 10 palestras, só parei, eu tinha mais 6, que o coronavírus derrubou todas, eu tenho uma mantida por hora, que há risco de cair também, Mogi Guaçu, dia 24, salvo engano, e faço um webinar com um parceiro de Campinas no dia 30. Mas enfim, o EAD nunca foi tão útil como agora. E vamos manter treinamentos de alto interesse para o profissional da área. Mensalmente, pelo menos um treinamento. Outra coisa que nós estamos nos propondo a fazer. Sai uma norma da Receita que tem impacto no imposto de renda da pessoa física. Imediatamente, ou seja, no máximo na semana seguinte, estaremos ao vivo, devidamente avisado para todos, tratando daquele assunto, esmiuçando essa norma, essa lei, essa IN, para que os escritórios façam a sua declaração ou a declaração dos seus clientes com segurança. Essa é a nossa ideia. Por isso, o formato do produto inicialmente é esse. A plataforma permite que se acesse de celular, que se acesse de tablet, lata de sardinha, onde você colocar, a plataforma permite. Mas o meu foco não é esse. O meu foco é o escritório de contabilidade colocar lá o seu funcionário, treiná-lo para fazer corretamente a declaração. Por isso que o projeto é Declaração Erro Zero. Já na próxima semana, nossas transmissões vão trabalhar ficha a ficha da declaração do imposto de renda. Eu coloquei na presencial esses dias, qual será a minha satisfação? Que você, assinante, possa contratar um funcionário que nunca fez uma declaração de imposto de renda. Com 1 ou 2 horas de treinamento na plataforma, ao vivo e depois aula gravada, ele vai conseguir fazer a declaração de imposto de renda com erro zero. Eu sei todas as armadilhas que o declarante e aquele que está preenchendo cai e sei como evitá-las e orientar tudo isso dentro 100% da legalidade. Vendem por aí atalhos, pague menos imposto de renda. Aí a multa come tudo, fora a questão ética e moral que é desrespeitar. As nossas orientações são baseadas na experiência, na participação que tive, elaborando atos, elaborando o perguntão, participando por praticamente 20 anos da elaboração dos programas e essa experiência que eu coloco à disposição de vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam até o final. Entrem em contato, peçam o link se você é associado para a entidade, se associe e continue contando com esse serviço. Um abraço a todos, valeu, muito obrigado. Deixa eu alternar a tela aqui para ver minha carinha. Muito obrigado a todos e espero contar com vocês na plataforma na próxima semana. Valeu, abraço a todos.